Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir também pelo portal tvcrio.org.br. Esse programa vai ser dedicado a mostrar como aconteceu o seminário sobre reforma trabalhista, organizado pela nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio de Janeiro, dirigida pelo presidente Sebastião José da Silva. Sebastião é diretor aqui da TV Comunitária e também presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade do Rio de Janeiro. O seminário foi para preparar todos os dirigentes sindicais dessa central, a nova Central Sindical de Trabalhadores, no tocante a como aplicar e como ele vai desenvolver o seu trabalho sobre a reforma trabalhista. O seminário, organizado pela nova central, recebeu o nome Segundo Seminário Estadual de Capacitação sobre a Reforma Trabalhista. O tema desse seminário foi caracterizado da seguinte forma: repensando a ação sindical no atual contexto das relações de trabalho. O seminário apresentou 4 palestras. Palestra número 1, Gestão Eficiente como forma de estruturação da entidade sindical. Apresentação de um sistema gestão sindical desenvolvido pela nova Central do Rio de Janeiro. O palestrante foi o Luciano Cruz, diretor administrativo da empresa Sindicato.com. A palestra número 2 teve como tema Núcleos Intersindicais de Conciliação Trabalhista e a Reforma Trabalhista, um caminho de fortalecimento da representação sindical. O palestrante foi o Dr. Antônio Gomes de Vasconcelos, juiz titular da 45ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Antônio é coordenador do Centro Jurídico de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Palestra 3. Custeio da ação sindical e a interpretação das alterações trazidas pela reforma trabalhista. O palestrante, Dr. João Hilário Valentim, procurador do Ministério Público do Trabalho, MPT, e coordenador nacional do CONALES. Palestra número 4. Avaliação sobre os rumos da reforma trabalhista, apresentado pelo presidente nacional da nova Central Sindical de Trabalhadores, o dirigente sindical e presidente da CNTI, José Calixto Ramos. Queria saudar a mesa aqui na pessoa do nosso líder maior, presidente Calixto, agradecer a presença de todos os companheiros. Queria primeiro agradecer a presença de todos, dizer da importância desse seminário para a nova Central Sindical aqui do Rio de Janeiro, até porque o presidente Calixto depois, na sua fala, deve trazer informações mais atualizadas para vocês, porque na verdade a gente está diante de um dilema enorme e uma incerteza da sobrevivência do movimento sindical em função da entrada em vigor da reforma trabalhista, e que impacta diretamente a nossa ação, a nossa atuação e eu diria até as nossas condições de exercer com dignidade a representação sindical que os trabalhadores exigem de nós. Mas, de qualquer maneira, a vida que segue, a gente entende que são esses eventos, estão ouvindo essas pessoas que farão aqui as suas exposições, que certamente vão contribuir para que os dirigentes possam fazer esse enfrentamento cada dia mais intenso. A gente tem conversado muito com alguns procuradores, ouvido alguns dirigentes mais experientes que já passaram por outras reformas, mas não tão draconianas como essa, e a gente sabe que quando a gente faz um evento e a gente procura fortalecer a presença aqui do Ministério Público, do Judiciário, da OAB, porque a gente sabe que são essas pessoas, são a magistratura, o Judiciário brasileiro, a atuação dos advogados, que de certa forma vai moldar como é que essa reforma sindical será implementada no Brasil. Cumprimentar todas as companheiras e companheiros, especialmente os nossos advogados, assessores,
e dizer da nossa satisfação, evidentemente, em estar novamente aqui ajudando a trabalhar esse processo que nos impõe tanto a Câmara, o Senado, como todo o Executivo. E puseram uma situação, na verdade, muito crítica para nós. Mas eu queria cumprimentá-las e agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Né? Depois das palestras, aí nós vamos tecer alguns comentários a respeito de tudo que vem ocorrendo até chegar o dia 28, que é considerado o dia D do movimento sindical brasileiro. Realmente o dia em que o Supremo Tribunal Federal deve julgar a nossa ação direta de inconstitucionalidade. Estamos confiantes e esperando que temos o resultado satisfatório. Se não, vamos ter que batalhar muito mais do que já fazemos. Parabéns a todos. O atraso é justificadíssimo. O Sebastião não podia deixar de estar com a prefeitura, o prefeito e tal, o empresário. Né? Então, esse atraso ele é natural. Né? Eu vou terminar, depois então a gente continua com a nossa fala. Muito obrigado a todos. Conforme o Sebastião havia dito anteriormente, a gente vem num projeto aí de 4 anos para a formalização de um sistema de gestão sindical que atendesse todas as categorias, todas as classes sindicais, independente do tamanho do sindicato ou não. A gente está vivendo um momento com essa mudança da legislação trabalhista que está impactando muito financeiramente todos os sindicatos. E qual o objetivo hoje de ter um sistema integrado, de ter um sistema web, um sistema móvel, onde você possa fazer o seu quadro social com mais flexibilidade, ter uma gestão das suas contas, seus pagamentos, recebimentos, arquivos de documentos. Então, a gente criou essa ferramenta e o Citratum foi o laboratório para desenvolvimento e a gente está começando agora a expandir, tendo em vista a necessidade dos sindicatos se organizarem e para crescer, porque a gente entende o seguinte, que para crescer você tem que ter primeiro a sua estrutura toda organizada, para você medir os seus dados, ter os seus relatórios, ter informações precisas, para pleitear os direitos dos trabalhadores e também estruturar melhor o sindicato. Eu vou dar uma passada rápida. O nosso tema é a gestão eficiente como forma de estruturação da entidade sindical. Nós temos hoje aí um foco na realidade, né, tendo em vista esse novo cenário. A gente desenvolveu uma ferramenta em parceria com a Nova Central, né, onde o sindicato, que é um órgão intermediador, fiscalizador, né, tem a necessidade de moldar-se a essa nova conjuntura de relações aprovadas em lei, que infelizmente não foram nem um pouco benéficas ao sindicato. Então, mais importante ainda, é a necessidade de se organizar, de se estruturar para atender as demandas, as novas demandas, né? Então, hoje o sistema ele é composto por 4 módulos integrados, que é a gestão dos cadastros, gestão das arrecadações, a gestão financeira e a gestão das agendas. E eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, primeiro partindo com os cadastros, onde nós temos, essa é uma parte muito importante dentro do sistema, principalmente no cadastro das normas e regras estatutárias, é onde a gente vai definir todas as regras estatutárias do sindicato dentro do sistema. O que eu vou fazer? Por exemplo, tempo de carência para sócio, eu posso configurar dentro do meu sistema. Valor da minha mensalidade, eu posso configurar dentro do meu sistema. Cadastrar as minhas categorias dentro do sistema, todas as empresas. Cadastro de clínicas, convênios. Se o seu sindicato não tem uma clínica própria, mas tem convênios com clínicas e terceiros, podemos fazer também a implementação dentro do sistema. Cadastro de convenções, acordos e aditivos coletivos. Você pode cadastrar dentro do sistema as normas e as cláusulas dos acordos a serem aplicadas às empresas por categoria. Onde o sindicato, que é um órgão fiscalizador de trabalho, ele pode usar o sistema como uma ferramenta para indicar quais são as empresas que estão descumprindo o que foi acordado. Então é um sistema muito interessante, porque você, além de fazer o upload,
quer dizer, carregar os dados no sistema de todas as informações das convenções coletivas, você também pode aplicar às empresas, ajudando a diretoria de base também a atuar nas empresas, as empresas que estão descumprindo com as cláusulas acordadas. As arrecadações, que é os controles das mensalidades associativas, geração de boletos, né, cadastramento das cláusulas das convenções que eu já falei, controle de repasses e convênios, a contribuição sindical, que infelizmente, né, foi cassada com essa alteração na legislação trabalhista. Então você tem toda a parte de gestão de arrecadação dentro do sistema. A gestão financeira, que é o contas a pagar, a receber. O custo do trabalho é responsável pela crise das empresas. Essas três premissas foram tomadas como motivo. Mas tanto o trabalho quanto o capital produtivo, aquele dos empresários que produzem bens e serviços para a sociedade, estão vitimados por políticas conduzidas internacionalmente por pequenos grupos de interesses poderosos, capazes de interferir nos estados nacionais e ditar que políticas devem ser implementadas e que políticas não devem ser implementadas. Essas políticas têm sido chamadas de neoliberais. Eu não gosto desse termo, porque tudo virou neoliberal, tudo não se classifica o que é. Então, é preferível dizer que é preciso desregulamentar as regras do mercado financeiro para que fique mais fácil o investimento interno e especular internamente nos estados nacionais. É preciso zerar o déficit público para que não haja, zere-se a inflação e para que um Estado enxuto dê segurança aos investidores e especuladores de que não vai haver o calote. É preciso que aumente-se a competitividade entre as empresas e uma das medidas que deve ser tomada é reduzir o custo do trabalho. E além de reduzir o custo do trabalho, fragilizar o sistema sindical. O mesmo modelo utilizado pela primeira-ministra Margaret Thatcher na década de 80 e Reagan nos Estados Unidos na mesma década. Uma das medidas era, além de reduzir tributos, acabar com a inflação, privatizar tudo que for possível, quebrar a espinha dorsal do sindicalismo. Porque o sindicalismo forte e reivindicatório lutava por direitos sociais e essa não é uma premissa do Estado neoliberal. É claro que eu estou falando aqui muito rapidamente, não é esse o objetivo da nossa conversa, mas eu não posso deixar de contextualizar isso que vamos discutir aqui no sentido mais amplo. E preciso dizer mais. Um dos órgãos que conduz essas políticas no mundo inteiro, responsáveis porque o capital financeiro e o especulativo hoje representam 70% do capital que gira no mundo, quase 70%. Isso significa que esse capital especulativo não é investimento em produtos e serviços para a sociedade que gera enriquecimento, riqueza para a sociedade e trabalho, e impostos de trabalho. Então, isto tem uma característica diferente. Hoje o problema não é como Marx queria, a luta entre o capital e o trabalho, não. Hoje o problema é a luta entre o trabalho e o capital produtivo de serviços e bens e, de outro lado, o mercado financeiro especulativo que quer concentrar uma renda brutal sem produzir uma agulha e aproveitando, passeando pelo mundo, especulando o mercado financeiro onde eu tiver, sem gerar um posto de trabalho e sem fabricar uma agulha.
Enquanto isso, os senhores podem fazer uma análise dos balanços dos últimos, todos os tempos do sistema bancário, por exemplo, se houve alguma época de crise em que eles tiveram prejuízo. Na última crise nossa, mais aguda agora, recentemente, 4 grandes bancos nacionais tiveram mínimo de 300% de lucro no ano de 2015, 2016. Como pode um segmento e um setor, enquanto o resto da sociedade amarga uma profunda crise econômica, um profundo desespero, como estamos nesse momento, e um setor que vê como é que é isso? Tem algo que não está certo. O Estado brasileiro, da receita, toda a receita da União Federal, de 100%, 43,5%, quase 44% de tudo que se arrecada na União Federal é para pagar juros e serviços da dívida pública nacional, da dívida financeira brasileira. O resto, a outra metade, que sobra para tudo. Manter o Estado, segurança e todas as políticas sociais. Estudiosos que vêm estudando com mais seriedade a crise previdenciária, estão examinando e dizendo que não há, por enquanto, déficit da Previdência Social. Se considerar as fontes de receita, todas que deveriam estar lá, e se considerar que a arrecadação para esse fim deveria toda ser aplicada exclusivamente nesse fim. Esse é um momento de extrema perplexidade para nós, de mudança significativa, e acho que nós temos muito mais inquietações do que propriamente soluções. Então eu vou expor aqui um pouco algumas considerações a respeito do tema, espero ser relativamente breve, para que a gente possa então caminhar para uma rodada de debates, onde eu acho que a gente poderá discutir com mais propriedade uma série de questões que estão colocadas com relação à questão do custeio. O meu tema é custeio da ação sindical e a interpretação das alterações trazidas pela reforma trabalhista. Vamos lá. Historicamente, a gente sabe que nós temos no Brasil algumas fontes de custeio das entidades sindicais. A mais apropriada, ou mais comum talvez, seja a mensalidade sindical, que é fruto da adesão, da filiação do empregado ao sindicato, e também, historicamente, a contribuição sindical. A contribuição é aquela contribuição que está definida na CLT e foi uma definição do Estado brasileiro, né? Se a gente for reportar a nossa história, a gente verá que a contribuição sindical estava dentro de uma construção desenhada pelo governo corporativista que buscava o quê? Uma certa chamada das agremiações sindicais para o universo dos interesses do Estado. Teve uma época nossa que a gente até trabalhava no direito com a natureza pública dos sindicatos, não é? E é lógico que nessa estrutura corporativista nós tínhamos a contribuição sindical, a unicidade sindical, o monopólio da representação sindical, tínhamos ainda como tripé disso o vocalato, que já foi extinto, né? O poder normativo da Justiça do Trabalho, né? O reconhecimento do Estado daquelas contribuições, das convenções e acordos coletivos que fossem firmados pelos sindicatos, que estivessem organizadas dentro daquele novo modelo sindical definido pelo Estado. O tempo passou e essa estrutura ela foi sendo modificada um pouco, mas alguns tripés, pelo menos 3 deles, ficaram. A Constituição de 88 trouxe uma certa mudança nesse desenho, mas manteve aquilo que a gente pode chamar ainda de um tripé dessa organização, que é o monopólio da representação sindical, que é a unicidade sindical, ou seja, o governo que definiu que
deverá haver um sindicato representando um determinado grupo de trabalhadores numa determinada base territorial e a contribuição sindical. Ao longo dessa história, embora os sindicatos pudessem, na minha opinião, sempre criar outras contribuições, algumas delas apareceram, como a contribuição assistencial, que ficou ao longo da história definido como sendo aquela contribuição acordada por ocasião dos processos negociais de database, correto? Em que se cobrava dos trabalhadores uma determinada importância para fazer face às despesas dessa negociação. Com a Constituição de 88, houve uma certa oxigenação da organização sindical, deixou o Estado, esqueci de mencionar, a Carta de Reconhecimento Sindical, né, que era muito importante, né? O sindicato nascia de uma declaração que o Estado dava ao sindicato, que era a Carta de Reconhecimento Sindical. Isso mudou com a Constituição de 88, mas não mudou muito, porque os sindicatos hoje ainda precisam de depositar os seus estatutos perante o Ministério do Trabalho, que ainda faz um certo controle dessa organização. Lógico que não tem mais o peso da Carta de Reconhecimento Sindical de outrora. E a Constituição de 88 trouxe para a nossa realidade, havia naquela discussão à época, a discussão do fim da contribuição sindical, acabou pelo desenho da Constituição mantendo-se a contribuição sindical, mas criando uma possibilidade de uma outra e nova contribuição, que era a confederativa, né, até no mecanismo de, talvez, com a extinção da contribuição sindical, que pudesse ter uma contribuição que pudesse custear o sistema confederativo. Avançou um pouco, nós tivemos alguma discussão durante o governo Lula a respeito da reforma trabalhista, que acabou sendo não indo à frente. E nós temos mais modernamente, qual a situação? Deixa eu falar antes. Com a Constituição de 88, houve uma proliferação de criação de sindicatos e algumas situações de um certo abuso começaram a aparecer. Acho que tem muitos dirigentes sindicais e advogados aqui que são daquela época, e eu não sei se vocês se lembram, porque eu cheguei a ter em minha mesa a seguinte situação: um sindicato que definia contribuição assistencial cobrando uma taxa de 10%, um percentual de 10% ao mês do trabalhador. Eu vi uma outra situação na qual o sindicato definia em convenção coletiva o seguinte, que doravante todos os trabalhadores passavam a ser associados do sindicato, ou seja, colocando na convenção coletiva a filiação compulsória dos trabalhadores do sindicato, para ter a justificativa para cobrar compulsoriamente uma determinada contribuição dos trabalhadores. E acho que deve estar na memória de muitos algumas confusões, algumas mexidas que alguns sindicatos fizeram, como misturar contribuição mensalidade com contribuição assistencial com contribuição confederativa e alguma dessas engenharias. Muitas dessas engenharias previdam na questão da necessidade de ter uma entrada de dinheiro sem a insurgência dos trabalhadores com relação àquela contribuição. O que é importante nós sabermos é que o Ministério Público, a Associação Nacional dos Magistrados, a ANAMATA, e todas as instituições que lidam com esse problema de trabalhadores têm se manifestado em várias ocasiões favoráveis aos trabalhadores de modo geral. Quer dizer, sempre criticando a maneira abrupta como, na prática, extinguiram a contribuição sindical. Essa história de facultativo é muita conversa, né? Você perguntar, você quer pagar a contribuição do imposto de renda sobre todo o seu salário e tal? Ninguém quer, né? Muito bem. Então, esse é um problema que se discute ao longo do tempo. O interessante de tudo isso, é que voltando um pouco à história, é que o nosso modelo sindical, ele
hoje, considerando a decisão majoritária da Constituição, tem base na unicidade sindical. Porém, os próprios trabalhadores, as entidades sindicais trabalhadores, trabalharam em duas linhas distintas. Uma da unicidade e a outra da pluralidade. A linha da unicidade sempre defendeu, que é a nossa, a contribuição compulsória. Da pluralidade sempre defendeu a contribuição espontânea e o sindicato também criado ao bel prazer de meia dúzia, 10 trabalhadores em cada setor de atividade profissional. Então nós vivemos sempre entre nós próprios num dilema. Então você tem o sistema da unicidade por um lado e da pluralidade por outro. Pluralidade sindical sempre foi defendida por um grupo mais aguerrido, digamos assim, que é o grupo ligado à CUT, né? Os demais ficaram nas outras instituições. Hoje, por incrível que pareça, a CUT já não é mais aquela CUT de antigamente. Hoje já está também na nossa linha querendo o retorno da contribuição sindical. Mas o efeito da reforma trabalhista, ele foi tão danoso que quem primeiro demonstrou, né, a dificuldade que essa reforma lhes trouxe foi exatamente a CUT. Estou falando da CUT aqui porque eu conheço o pessoal, me dou bem com todos eles, e isso estou falando dentro do fato. Foi a primeira instituição que publicou uma espécie de demissão voluntária, porque aí estava lhe fazendo falta exatamente o recurso da contribuição sindical. Né? Nós que defendemos a unicidade sempre, na linguagem mais simples, demos a cara para bater, defendendo a contribuição compulsória. Mas há um detalhe que vocês precisam saber. O relator da reforma trabalhista, ele tomou esse processo como uma questão de honra. Até porque no projeto, que devia ter 8, 10, 12 itens de reforma, não constava essa parte da contribuição sindical. E ele pôs. Como nós trabalhamos bastante com o ministro Ronaldo Nogueira, do Trabalho, e ele defendendo a nossa posição, o Nogueira conseguiu ainda fazer com que ele não extinguisse literalmente. Aí criou aquela expressão de prévia e expressamente autorizada. Esse foi o seminário que a Nova Central fez sobre a reforma trabalhista. Espero que vocês tenham gostado e vocês, para saberem mais sobre as atividades da Nova Central, acesse o portal da entidade www.ncstrj.org.br. Até o próximo Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio.